Olá, olá, boa tarde. Vamos aí esperando todo mundo entrar. A doutora Van já chegou aqui. Guardando Vanessa. Vamos me sinalizando aí, gente, se o áudio tá bom. Oi, Van! E aí? Tá me ouvindo Tá me bem? ouvindo bem? Tô ouvindo. E o pessoal aí, tá ouvindo a gente? Boa tarde, pessoal. Oi, oi, todo mundo. Vão sinalizando aí, gente, se estão ouvindo bem. O áudio tá ok? Ó, Oi, palminhas aí, Van! a galera entrando. A Lula, da clínica. Que bom, Raquelzinha também. Ó, a galera tá chegando. Vamos esperar só uns minutinhos, né, Camila? Para Isso, mais pra gente gente entrar. Aí a começar. gente começa. É, Rê, que fez a chamada lá, convidando o povo para vir ver a gente. É a nossa consultora. Quando a gente tem Ouvi, dúvidas em assuntos pilhada, relacionados ao Instagram, é a nossa blogueirinha. é a nossa blogueira. É a blogueira É, oficial. com certeza. Todo mundo chegando. Ei, ótimo. Já vi várias pessoas conhecidas, Pois é. alguns pacientes, alguns familiares, o pessoal prestigiando aí a gente. Exato. E quem tiver dúvida pode mandar também. Tem umas dúvidas que a gente A recebeu Patrícia, minha no. paciente. A gente recebeu umas dúvidas pelo Instagram da clínica, a gente recebeu de alguns pacientes também. E, então, mas se quiserem mandando dúvidas, podem mandando aí que a gente vai respondendo, tá? É isso. Eu deixei aqui separada algumas perguntas. Algumas eu vou deixar para, à medida que a gente for falando, aí a gente vai falando algumas perguntas que tem a ver com o que a gente já está abordando. Acho melhor, né? Isso. Aí a gente vai mesclando. E aí, 3 minutinhos, Van, quer começando? E aí, já começa? Espera mais um pouquinho, não sei. Mas que a gente pode ir conversando. A Thalita, nossa colega lá da clínica também, entrou. É, Thali. Ju, minha prima, que me dá muito trabalho com os cabelos, inclusive. Ah, Pronto, vamos começando então, a então, gente Van? pode... Vamos começando. Então, vamos lá. Então, vou começar, tá? Tá. Então, assim, a gente sabe que queda de cabelo é um assunto extremamente frequente nos consultórios, acho que de todas nós dermatos. E uma coisa que eu gosto sempre de chamar a atenção é que queda de cabelo não é tudo igual. E queda de cabelo não é um diagnóstico, não é uma doença. Queda de cabelo é um sintoma. Então, é um sintoma que pode estar ali se manifestando e pode significar uma série de coisas. Então, é importante ter em mente que queda de cabelo não é tudo igual. Então, eu tenho uma amiga que estava com queda de cabelo, usou uma vitamina tal, então meu cabelo vai resolver também. Não é assim. Primeiro passo é a gente fazer um diagnóstico, né? Então, por isso que é tão importante a consulta com o dermatologista, para a gente fazer uma avaliação bem detalhada, um histórico detalhado dessa paciente, de doenças, de medicações, de uso de hormônios, de várias coisas que podem contribuir para a queda de cabelo, não é isso, Van? Com certeza. Assim, como você falou, se bobear é uma das queixas, eu acho que queda de cabelo, acne e mancha são as queixas mais frequentes no consultório. E é uma coisa que, de um modo geral, preocupa todo mundo, porque o cabelo é a moldura do rosto, né? Então, quando a gente começa a perceber que ele está caindo, que não tem o hábito de estar observando de uma hora para outra, o cabelo começa a cair, não só para mulheres, como também para homens. Porque a gente brinca que a mulher, quando está com o cabelo bonito, o cabelo arrumado, a mulher não quer briga com ninguém. Para você ver a importância do cabelo
E exatamente, não só pela questão estética, mas também pela questão da autoestima e até sinônimo também de poder, né? Na questão da sedução, a gente sabe o quanto o cabelo, a mulherada gosta de jogar o cabelo. E o homem, para o homem também, tem muitos homens que quando começam a ter sinais de calvície, quando eles ainda são jovens, eles começam a ter aparência mais envelhecida e às vezes isso começa a mexer até também com a questão de autoconfiança, Exato. de empoderamento. Então, assim, é uma coisa importante, não é uma coisa que deva ser banalizada, porque como Camila falou, nem toda queda de cabelo é igual, existem quedas que às vezes por si só elas vão parar, mas existem outras quedas que a gente, nós dermatologistas, nós precisamos agir logo, até para preservar e recuperar o máximo possível daquilo que foi perdido. Porque a gente vai abordar um pouquinho mais para frente, existem quedas de cabelo que são reversíveis, né, que a pessoa recupera o que ela perdeu, o cabelo volta normal, e existem outras que não. E aí, se a gente começa se a gente identifica a causa e começa o tratamento o mais breve possível, você pode garantir uma maior preservação e recuperação do cabelo. E existem quedas de cabelos que não são reversíveis, porque o couro cabeludo evolui para cicatriz. Então, a gente não pode perder tempo a banalizar, achar que é uma besteira e é de ano. Eu acho assim, começou a ter uma queda mais importante. Está na hora de você buscar o dermatologista, né? Não achar que, às vezes, sabe que é até pessoas conhecidas próximas nossas, né? Às vezes é tia, é uma amiga, é um parente, liga para você, ó, meu cabelo está caindo, toma o quê? Como se bastasse falar a palavra queda de cabelo, que o tratamento padronizado é esse. Gente, não é assim. Não Como é Camila falou, mesmo. tem muita coisa importante. E, assim, não é a história detalhada da queda, para a gente, tem um significado muito importante, né? Que é a gente fazer a anamnese, a gente procurar ver os sintomas, como a queda começou, qual o tempo de queda que a pessoa tem, como também, e muito importante, é o exame do couro cabeludo. E não adianta você tentar tratar queda de cabelo buscando coisa na internet, porque a gente, como profissional, nós precisamos analisar o couro cabeludo e o diagnóstico muitas vezes é fechado da queda pela simples análise junto com o dermatoscópio, quando a gente faz a triposcopia, que são coisas até que a gente vai detalhar, né, Camilinha? Fala aí Isso. mais um pouquinho. Uma coisa que eu costumo falar também, que algumas condições do couro cabeludo, a gente tem aquele ditado, né? Que tempo é dinheiro. E muitas vezes tempo é cabelo. Tem algumas situações do couro cabeludo, algumas doenças que são inflamatórias, né? Que tem uma inflamação causando uma alteração, ou que seja queda de cabelo, ou que seja coceira, que seja ardência no couro cabeludo, aquela caspa que não resolve, ou que fica muito mais intensa. São sinais de alerta para a gente buscar algumas doenças que são inflamatórias e que, às vezes, essa inflamação, quando ela vai progredindo, ela pode realmente gerar uma cicatriz e a gente não consegue reverter. Então, os sinais que eu falo que são mais alertas é aquela caspa, aquela descamação muito intensa, coceira, dor e ardência no couro cabeludo. Principalmente se estiver associada à queda de cabelo, principalmente se for uma região mais localizada, um local que se for assim, ó, isso aqui tá ficando falhado, é um alerta, tem que procurar o dermatologista o quanto antes, né? E uma outra coisa E também... até eu vi que uma paciente colocou aí o cabelo caindo da raiz, que é até importante a gente fazer também a diferenciação, né, da queda de cabelo e da quebra de cabelo, Exato. porque às vezes o paciente, ele só vê o fio, aí ele não sabe se o cabelo está quebrando ou se o cabelo está caindo, ou às vezes até as duas coisas. E isso para a gente tem importância, né? Porque às vezes tem situações que às vezes é a haste capilar, o fio ele está quebrando, ele está partindo. E isso pode estar associado a trauma mecânico, a trauma químico, que às vezes a pessoa usa química, faz alisamento, coloca tintura, usa muito de produto, a haste capilar ela fica frágil, e aí muitas vezes o cabelo e o pelo ele se parte, né? E tem situações que você vai ter a quebra junto com a queda de cabelo. E às vezes o paciente não sabe diferenciar e a gente no consultório examinando, a gente consegue diferenciar se é uma coisa, se é outra, ou às vezes as duas coisas, né? Você falou do alisamento e um alerta que eu acho também importante em relação a isso
é que às vezes a pessoa faz um alisamento, não sabe nem o produto que foi utilizado, às vezes faz com profissionais diferentes, de uma vez faz com um, de outra vez faz com outro, e não leva lá por escrito qual foi o alisamento que utilizou. E tem alisamentos que eles são incompatíveis, isso pode causar uma quebra importante. E o dano químico, ele pode ser cumulativo, né? Com o tempo, eu já fiz várias vezes, nunca aconteceu nada, mas com a exposição continuada a esses agentes, isso pode causar realmente a quebra. Teve até uma pergunta em relação a isso, não foi? Isso. Eu estava procurando aqui. Tem duas perguntas. Uma foi: quem faz uso de produto para alisar os fios sofre com a queda de cabelo ou tem solução? Então, pode ter queda, mas geralmente não é o mais comum. Pode ter queda quando a pessoa teve uma alergia ao produto, que aí tem descamação no couro cabeludo, vermelhidão, coceira, que não é o mais comum. O mais comum com o uso de alisamentos é a quebra. E muitas vezes só vai se resolver quando a pessoa parar de ficar dando química, né? Então, mas isso precisa realmente de uma avaliação mais detalhada, ver como é que tá esse fio, se realmente é uma quebra pelo alisamento, se tem queda associada, se tem outras causas possíveis para essa queda de cabelo. Que, infelizmente, às vezes, numa mesma pessoa, a gente tem mais de uma causa de queda de cabelo. Às vezes é uma pessoa que tem uma queda de cabelo por uma deficiência de ferro, mas que também tem alopecia androgenética, que é a calvície. Então, algumas coisas elas podem estar juntas. Por isso que é tão importante ter esse acompanhamento com o dermatologista para a gente conseguir fazer o diagnóstico. Porque só com o diagnóstico correto a gente vai conseguir tratar isso da melhor forma. Eu só vou mandar um alô aí, que eu vi Viviane, Dimitri, Carol, Helenzinha, mandar um beijo pro pessoal que está aí chegando. Saudades. Aí teve uma outra pergunta ainda relacionada com produtos químicos, que se as progressivas liberadas são mesmo prejudiciais para a saúde e se elas causam queda de cabelo. Que foi isso que você já, de certa forma, você já respondeu. É só para a gente não dizer que a gente deixou a pergunta da pessoa aí de lado. E uma coisa que eu acho que a gente também, assim, às vezes as pessoas falam, tem dúvida, o quanto o cabelo pode cair, né? Então, a gente... às vezes o paciente fica, doutora, meu cabelo tá caindo muito e tal. Então, assim, seria até bom a gente falar um pouquinho do ciclo normal do cabelo, né? Porque o cabelo, gente, assim, de uma forma reduzida, assim, de uma forma resumida, para vocês entenderem, ele tem 3 ciclos, né? Então, ele passa por 3 fases. Então, a gente tem uma fase, a primeira fase, que é a fase anágena, que é a fase de crescimento. Pense em anabolizante, que é aquela fase de maior metabolismo do fio, que é quando o fio está crescendo. E, geralmente, a fase anágena, ela dura, em média, de 3 a 5 anos, podendo durar um pouco menos nos homens ou até um pouco mais nas mulheres, mas é a faixa de 3 a 5 anos. Essa é a fase anágena. Depois da fase anágena... é determinada geneticamente, né? Essa fase varia de pessoa para pessoa, mas ela é pré-determinada geneticamente. Então, assim, a gente brinca que cabelo grande é para quem pode, não é para quem quer. Porque a fase Exatamente. vai determinar o tamanho do fio. Exato. Então, assim, quanto mais duradoura a fase anágena, mais o fio vai crescendo. Como o nosso fio, ele cresce uma média de 1 centímetro por mês, se a fase anágena da pessoa é de 8 anos, o cabelo ele vai se alongando, ele vai ficando... E já tem pacientes que têm a fase anágena mais curta. E aí, o cabelo, assim, o comprimento do cabelo vai estar menor. Depois da fase anágena, a gente tem uma fase que a gente chama fase catágena, que é uma fase um pouco de regressão, uma fase de regressão do folículo piloso. E aí depois vem a fase telógena, que é uma fase de repouso, que é justamente depois da fase, no final da fase telógena, que o cabelo cai. Então, a gente tem, assim, de 100 a 150 mil, em média, folículos pilosos no couro cabeludo. E os fios, eles estão em fases diferentes. Os fios não estão todos numa mesma fase. Então, vai ter fio que vai estar na fase anágena, que é naquela fase de crescimento. Vai ter fio que está na fase de regressão e vai ter fio na fase de repouso para cair. Então, e considerando que a gente tem uma média de 100 a 150 mil pelos no couro cabeludo, se você considerar que a fase de repouso, que é a fase telógica, ela dura uns 100 dias, a média normal de fios na fase telógena é em torno de 10 a 15%. Então, isso dá uma estimativa de uma queda por dia em torno de 100 fios. Mas, assim, pode cair 60, pode cair 80, pode cair um pouco mais. Todo mundo tem um padrão de queda e isso é normal.
normal. Então, todo dia vai cair um pouquinho. Só que determinados fatores, determinadas doenças, uso de medicamentos, eles podem fazer com que o ciclo normal do pelo, ele se altere. Então, aquele pelo que estava na fase de crescimento, que estava naquela fase de metabolização, que estava o fio ficando mais comprido, de repente ele pula de uma fase para outra. Ou seja, alguma coisa no organismo alterou o ciclo normal do pelo. E isso pode fazer com que o cabelo caia numa quantidade muito maior, que a gente vai falar um pouquinho de cada doença, de algumas causas de queda de cabelo. Mas é só para vocês entenderem. Então, a gente tem vários folículos pilosos, cada um em uma fase, e assim, à medida que uns vão estar caindo, outros vão estar nascendo, outros vão estar em repouso. Então, esse seria o ciclo esperado, o ciclo normal. Aí a gente até... de sinalizar em relação assim, como é que eu sei que meu cabelo está caindo, se está normal ou se não está. São duas coisas. Primeiro, observar se isso está modificando. Então, meu cabelo caiu uma quantidade que eu já estava acostumada e, de repente, aumenta muito a quantidade de fios que está caindo. Então, isso é um alerta. Outra coisa também é avaliar o volume do cabelo. Então, se eu tinha um cabelo, quando eu fazia um rabo de cavalo, eu tinha um certo volume. E agora, eu acho que esse rabo está ficando mais fininho. Então, também é um outro ponto para a gente avaliar em relação à quantidade de cabelo que está caindo. E uma outra coisa também é que tem a frequência de lavagens. Não é que lavar o cabelo vai fazer o cabelo cair mais. Mas se a gente passa alguns dias sem lavar o cabelo, quando a gente vai lavar, a gente vê aquele bolo de cabelo caindo. Porque às vezes o cabelo, quando está na fase telógena, que ele vai cair, nem sempre ele se solta completamente do couro cabeludo. Então, às vezes, ele vai se soltar no momento da lavagem. Então, se a gente passa 1, 2, 3, 4 dias sem lavar, o cabelo os fios que iriam se soltando ao longo daqueles dias, vai juntar uma quantidade maior para cair num dia só, à medida que a gente lava. Então, às vezes, só ajustar isso, a frequência de lavagem, a gente já vê que, na verdade, não tem uma queda acentuada. É o padrão normal daquela pessoa. Mandar um oi para a Leilinha, que está aí, que entrou também. Até teve uma pergunta. A queda de cabelo pode aumentar no período de isolamento? O que fazer? A gente está passando por um momento de muito estresse, né? Assim, porque a pandemia, a Covid-19 veio aí, pegou todo mundo de surpresa e está afetando de forma diferente cada um. Então, tem muita gente preocupada com questão econômica, tem gente perdendo emprego, tem gente que está com medo de pegar doença, tem gente com medo de morrer. E isso, cada pessoa, né, ela pode interpretar e ela pode ter um impacto na saúde e no organismo de forma diferente. Então, tem pessoas que são mais tranquilas, tem pessoas que são mais preocupadas, mais temerosas. Então, não deixa de ser um estresse, uma preocupação, e isso pode influenciar na questão do metabolismo dos hormônios, pode influenciar também na questão da queda de cabelo. Então, de repente, isso pode ser um gatilho para daqui a algum tempinho, geralmente 2, 3 vezes, pode fazer com que o cabelo comece a cair. Ou então, isso pode ser um fator que venha a agravar uma pessoa que já tenha uma queda, que o cabelo já vem caindo e aí vem se somando e o cabelo começou a cair mais. Porque assim, eu não sei se a gente já falou também, né? Tem. Que nesse período porque a gente tem muita gente que não está se alimentando bem, não está dormindo bem. Então, tudo isso pode também interferir. Eu acho que até que a gente tinha pensado em falar em algumas causas comuns de queda de cabelo. Assim, uma outra coisa importante a gente falar, gente, que a queda de cabelo, ela pode ser localizada ou pode ser difusa. Né? O que é isso? Às vezes, o paciente ele nota que está perdendo o cabelo e que, de um modo geral, ele percebe diminuição do volume, mas é uma queda em todo o couro cabeludo. E, às vezes, de repente, o paciente, de uma hora para outra, notou que uma determinada área do cabelo começou a falhar, ou apareceu uma área sem pelo nenhum no couro cabeludo. Então, a alopécia, até voltando, a alopécia é um termo geral, que a gente usa para sinalizar queda de cabelo, queda de pelo. A alopécia não é um diagnóstico em si. Então, a alopécia, que é a queda de cabelo, ela pode ser localizada, como pode ser difusa, pode ser generalizada. E, em
inclusive, pode ser não só no couro cabeludo, como pode afetar outras áreas do corpo. Então, existem doenças que, além de levar queda de cabelo no couro cabeludo, pode levar a perda de sobrancelha, de cílios, a perda até Pelos de no todo o pelo corpo. corporal, que seria uma alopecia universal, né? O que a Isso é gente vê uma... mais frequente em consultório geralmente são quedas mais difusas. Que aí tem as principais, que é o Exatamente. eflúvio telógeno, que é a queda de cabelo que a gente vê de forma bem comum, que a gente vai falar mais um pouco dela, e a alopecia androgenética, que é a calvície, que algumas pessoas pode ser de uma forma mais generalizada, não é uma coisa tão assim, a gente sabe que tem as entradas, região do topo da cabeça que é mais acometido, mas geralmente acomete mais essa região aqui da frente, né? Não acomete tanto a parte de trás. Mas a gente considera como uma causa de queda de cabelo difusa. Camilinha, e fala um pouquinho da diferença para o pessoal em relação às alopécias cicatriciais e não cicatriciais. Deixa eu só, antes disso, mandar um oi para a tia Miriam, que eu vi aí, para a Poliana, algumas pessoas que eu estou vendo que estão entrando ao longo da live, mas pode falar aí um pouquinho para a gente. Certo. Então, assim, mais cedo eu falei um pouco da questão de inflamação do couro cabeludo. Então, tem algumas alopécias que elas evoluem como uma cicatriz. Geralmente são alopécias que você tem uma inflamação do couro cabeludo, que isso pode acontecer em diversas profundidades, algumas mais profundas, outras nem tanto. E com a evolução, isso pode evoluir para uma cicatriz. Quando forma uma cicatriz, não nasce mais o pelo. E a gente tem algumas formas dessas alopécias cicatriciais. A gente tem líquen plano pilar, a gente tem um tipo agora que está sendo cada vez mais frequente, que é a alopecia frontal fibrosante, que a gente forma uma faixa sem cabelo, geralmente aqui na linha de implantação, que é como se a testa fosse ficando maior. E às vezes tem também perda de supercílios associado. Tá ouvindo, Vânia? Enquanto você fala, da alopecia fibrosante frontal. Isso é uma foto de um artigo, viu, gente? Não é paciente, não. Então, como é uma foto de um artigo que foi publicado, a gente pode estar mostrando aí. E essa é um tipo de queda de cabelo que Camilinha está mostrando aí. É um tipo de alopecia que evolui com cicatriz e, geralmente, o paciente começa a perder o cabelo aqui na região da fronte. Então, o cabelo começa a andar para trás. A pessoa vai aumentando o tamanho da testa. E aí, a linha de implantação, olha nessa foto aqui, deixa eu baixar aqui. Olha como a linha de implantação do cabelo chegou para trás. Não sei se está dando para ver. E essa daqui, olha que grau de perda. Exato. Então, a questão da alopecia cicatricial foi o que eu falei antes. Tempo é cabelo. Quanto antes a gente começa a tratar, melhor a gente vai ter melhor resposta. Porque o local que evolui com uma cicatriz não vai nascer mais cabelo. Então, a gente tem que tratar para evitar que isso tenha uma evolução, para evitar que a pessoa perca mais fios. E em alguns casos, por exemplo, a gente tem também um outro tipo de alopecia cicatricial, que é o lúpus discoide, que é uma doença, que é o lúpus, que pode ser generalizado, mas que pode ser restrito à pele e couro cabeludo. Nesses casos, se a gente pega muito no início, a gente consegue reverter essa inflamação a tempo de não criar uma cicatriz. Então, por isso que é tão importante estar tendo coceira no couro cabeludo, ardência, dor, tá surgindo alguma coisa tipo espinha, uma caspa mais intensa que não passa por nada. Surgiu algum desses sinais, tem que procurar o dermatologista, porque às vezes a gente consegue reverter quando é muito inicial, e é depender da doença, e mesmo que a gente não consiga reverter, a gente, com o tratamento adequado, a gente consegue retardar ou até mesmo bloquear essa progressão. Quanto antes a gente conseguir fazer isso, melhor. Exatamente. Renata pediu para eu baixar um pouquinho o volume aqui do meu, ver se tá melhor, gente. Queria mandar um oi para a Lídia, que tá vendo aí a gente, um beijo. Para Gustavo, que eu vi que tá aí firme e forte também na live. Viviane, já falei. Um beijão aí para todo mundo. E falando da frontal fibrosante, só um detalhe que às vezes começa só com perda de pelo da sobrancelha. Então, é um alerta também. Tem gente que acha que perder sobrancelha é normal, mas tem que ficar alerta, porque isso pode ser o primeiro sinal da doença, né? É um outro alerta aí.
Exatamente. E assim, muitas vezes, alguns pacientes, eles nem percebem que está com alopecia fibrosante frontal. Às vezes vão no consultório com um outro motivo, e a gente que já tem um olho mais treinado, que Exato. nota, que percebe que a linha de implantação está ficando para trás, aí às vezes o paciente está lá preocupado com outro detalhe, com outra doença, e a gente examinando o paciente, a gente já Isso vai mesmo. chegando para o diagnóstico, porque às vezes nota a falha de sobrancelha, às vezes umas papulazinhas que seriam uns carocinhos no rosto, aí a gente vai examinar o couro cabeludo. A gente tem um aparelho que se chama dermatoscópio. O dermatoscópio, ele é um aparelho que a gente usa para ver sinais, as pintas do corpo, mas hoje ele é uma ferramenta muito útil também para Dá muito examinar o bom. couro cabeludo. Por quê? Porque como ele é uma lente de aumento, aí às vezes a gente abre o couro cabeludo e a gente vai encontrar sinais clínicos que ajudam muitas vezes a gente fechar o diagnóstico sem necessariamente precisar de biópsia. Porque tem alguns quadros de queda de cabelo que só com a história, o exame clínico e a dermatoscopia, que a gente chama de triposcopia, às vezes a gente não consegue fechar o diagnóstico. Né? Às vezes a gente tem Exato. que lançar mão até de biópsia e muitas vezes ainda assim fica naquela coisa, pode ser, pode não ser. Às vezes Mas precisa outros repetir, né, a quadros, biópsia com o às tempo, vezes em precisa alguns repetir a casos. biópsia, mas em alguns casos a gente fecha o diagnóstico junto com a tricoscopia. Então, por que que a gente está batendo muito nessa tecla? Porque às vezes as pessoas acham que basta dizer, meu cabelo está caindo, toma o quê? Não é só isso. Então, Não assim, é como mesmo. a gente, desde o início, a gente está falando, a queda de cabelo, ela tem que ter a história bem detalhada, a gente tem que saber a história familiar da pessoa, se ela tem antecedente de pessoas com queda de cabelo, se não tem de calvície, a gente tem que saber quais os medicamentos a pessoa está usando. Existem Exato. quedas de cabelo que são provocados pelo uso de medicamento. Então, às vezes, a pessoa não usava nada, começou a usar um antihipertensivo, um remédio para pressão, o cabelo começou a cair. Às vezes, a Até a pessoa está com suspensão. depressão, está com Até a suspensão de ansiedade, medicação pode causar queda de começou a fazer um cabelo, né? tratamento com antidepressivo, o cabelo começou a cair. Às vezes a pessoa está com. Às vezes a gente vai examinar a pessoa e, junto com outras coisas no exame físico, não só do couro cabeludo, mas às vezes sinais clínicos que a gente encontra no exame, pode Alteração você nas fazer. unhas. Exatamente, pode você fazer suspeitar de coisas que para o paciente passou despercebido. Então, a gente recebe assim, aos montes. Me dá uma dica aí para queda de cabelo, me ajude aí, o que é que eu tomo? E quando a gente fala assim, não dá para passar sem ele examinar, às vezes a pessoa acha que é ruindade, e não é. Ou Então, é então só para você. é aquela paciente que no final a gente conversou sobre tudo. No finalzinho da consulta, doutora, meu cabelo tá caindo. Então, assim, às vezes a gente a consulta voltada para cabelo é uma consulta longa. A gente precisa saber de muitos detalhes, de cirurgias, de doenças prévias, como eu falou, da história familiar. Uma coisa que eu noto também é que esse paciente, você toma alguma medicação para alguma coisa? Não, não toma nada. Mas aí tá tomando fórmula prescrita, às vezes, por nutricionista ou por outros colegas médicos, tá tomando fitoterápico, tá tomando polivitamínico por conta própria. E às vezes não conta isso pra gente. E isso é super importante. Porque assim, tem gente que acha que eu vou tomar uma polivitamínico e vai resolver minha queda de cabelo. Não é assim. É complexo vitamínico, não é esses polivitamínicos, biotina, não sei quantos miligramas. Isso não necessariamente vai ser completamente inócuo. A gente sabe que as hipervitaminoses, quando a gente toma vitamina numa dosagem acima do recomendado, a gente pode ter, inclusive, queda de cabelo, né? A gente sabe Exatamente. que vitamina A em excesso pode causar queda de cabelo. Fora outros efeitos colaterais. Por exemplo, o excesso de vitamina B12. Algumas pessoas, quando tomam muito, pode ter acne. Então, assim, não é achar que vitamina não faz mal. Calma que pode fazer mal. A gente sabe que, às vezes, até biotina também pode alterar alguns resultados de exames de sangue, de exames hormonais, como de tireoide, até exames de alteração cardíaca pode alterar. Então, não é uma coisa que é completamente, eu vou tomar e não vai me fazer mal. Não é bem assim. A gente tem que ter critério. Por isso que a gente examina o paciente, a gente precisa complementar com exames laboratoriais, né? Além da tricoscopia que Ivan falou.
Então, assim, é muito importante a história detalhada e não esquecer de contar esses detalhes para o médico, né? Às vezes até levar, tirar foto da fórmula que está usando, tirar a fórmula dos produtos que está usando em casa, do shampoo, da máscara, se está usando algum tônico. Então, é importante a gente ter todos esses elementos que vão nos ajudar. Tem, como eu falo da medicação, de começar a medicação, às vezes a suspensão de uma medicação, né? Pode causar queda de cabelo. E lembrar que, por exemplo, é fluviológico, que é uma queda de cabelo que é muito isso que eu comum, que a pensei em gente falar mais agora. vê, é uma coisa que, assim, ele vai acontecer em média de 3 a 4 meses após um fator desencadeante. O que é que pode ser esse fator desencadeante? Aí, entre as medicações, começar a suspender medicação, perda de peso excessiva e de forma rápida, alterações de tireoide, anemia, né, por deficiência de ferro, por exemplo. Então, tem uma série de coisas que podem causar queda de cabelo. Cirurgias, né, aí 3, 4 meses depois a pessoa está lá com queda de cabelo. Então, a gente precisa ter muitos elementos para nos ajudar. Tem que ter uma história clínica muito, muito detalhada e cuidadosa para a gente conseguir fazer um diagnóstico em muitos casos. Porque assim, gente, o eflúvio telógeno, que é um tipo de queda de cabelo, em geral, a queda é difusa. Então, é um quadro que o cabelo cai difusamente e é um quadro que, em geral, é reversível. O que acontece? No início da live, eu falei para vocês, a gente acabou abordando o ciclo normal do pelo, né? Que tem a fase anágena, a fase catágena e a fase telógena. Se determinado evento, vamos assim dizer, que pode ser, várias coisas podem ser esse evento, altera o ciclo normal do pelo, aí faz com que o pelo que estava na fase de crescimento, ele pule da fase anágena para a fase telógena. E aí, muitos pelos que não eram para cair naquele momento, passam a cair de uma vez. Então, geralmente, o evento acontece e 2 a 3 meses depois é que vai ter a queda. Então, por isso que quando o paciente chega no consultório e a gente pergunta, o que é que aconteceu com você nos últimos meses? Então, nos últimos 3, 4 meses, como é que estava a sua saúde? Você fez alguma cirurgia? Você fez alguma dieta? Porque às vezes a pessoa faz uma dieta restritiva e aí reduz a ingestão proteica, nosso cabelo é muita base de queratina. A pessoa faz aquela dieta tão restritiva que o cabelo, ele vai sentir, o cabelo vai cair depois. E às vezes usa até também medicação para emagrecer, que também é uma outra causa. Então, a gente tenta, na anamnese, na conversa com o paciente, saber todo o histórico do paciente, alguns meses antes, para tentar ver se descobre o gatilho, qual foi a causa daquele eflúvio. Mas, em até 1/3 dos casos, a gente não descobre a causa. Você investiga tudo, você faz aquela conversa detalhada com o paciente, tudo direitinho, você pede uns exames laboratoriais para ver se o paciente tem alguma anemia, se tem algum distúrbio tireoidiano, ou hipotireoidismo, ou hipertireoidismo. Você revira o paciente ao avesso, os exames estão todos normais e você não consegue descobrir a causa. Mas, em geral, o eflúvio telógeno, né? O cabelo, ele vai, depois que ele saiu da fase telógena, ele vai entrar na fase anágena, ou seja, o ciclo recomeça. Então, o cabelo vai voltar a crescer. Só que ele não vai recuperar o volume de uma vez, porque o cabelo, como a gente falou, cresce em torno de 1 centímetro por mês. Aí, aos poucos, a pessoa vai recuperando. Por volta de 6 a 12 meses, né, que acontece a recuperação. O que vai recuperar, né? E o importante também, a gente, assim, quando a gente faz essa investigação na tentativa de descobrir a causa daquele eflúvio, porque a gente tratando a causa, a gente vai evitar que esse eflúvio se perpetue, né? Então, é importante a gente saber, principalmente mulher, o histórico menstrual dela, se está usando anticoncepcional ou não, se suspendeu anticoncepcional recente, se colocou DIU, se tem um sangramento muito intenso, que às vezes tem uma deficiência, né, de ferritina, ou até, em alguns casos, anemia é por deficiência de ferro mesmo. Então, é bem importante a gente investigar tudo isso. E uma outra coisa, foi até uma pergunta que mandaram aqui pra gente, é em relação à cirurgia bariátrica, né? Exatamente. Tem alguns fatores que podem contribuir para a queda de cabelo. Então, o próprio processo cirúrgico pode ser um fator desencadeante para daqui a 2, 3 meses depois ter a queda de cabelo. A perda de peso, né, intensa e rápida,
também é uma outra causa de queda de cabelo. E muitas vezes essas pacientes, elas ficam com a dificuldade de absorção de nutrientes. Então, se ela não está sendo bem acompanhada, não está seguindo direitinho com a nutricionista, com o médico assistente dela em relação ao uso de suplementos, de vitaminas, ela realmente pode ter uma queda de cabelo importante, mas e pode ter vários motivos. E uma outra coisa é que muitas vezes é nessa queda mais intensa pós a cirurgia e pós a perda de peso mais intensa, que às vezes a gente consegue diagnosticar até uma alopecia androgenética inicial, que é a calvície, por exemplo. Como a gente falou, não significa que a pessoa tem um tipo de queda de cabelo que ela não possa ter outro. Às vezes ela tem duas coisas ao mesmo tempo. Então, não tem como dizer assim, após cirurgia bariátrica, o que é que eu faço para o meu cabelo não cair tanto? A gente tem que avaliar tudo isso. Geralmente, a grande maioria, acho que eu nunca vi nenhum paciente que fez bariátrica que não teve queda de cabelo depois, mas a gente consegue contornar assim, fazendo os exames, avaliando a questão das vitaminas, dos nutrientes e examinando realmente o couro cabeludo para avaliar se não tem nada, nenhuma doença concomitante. Aqui ainda tem uma pergunta, na verdade tiveram duas perguntas. Gestante pode usar algum shampoo ou produto para amenizar a queda de cabelo? Essa foi uma. E a outra foi, na amamentação, permanece caindo? Assim, na verdade, em geral, durante a gestação até ocorre uma melhora da queda, porque durante a gestação ocorre um aumento do nível estrogênico, que até mantém o cabelo naquela fase anágena, aquela fase de crescimento, aquela fase de metabolização. Aí o que acontece? Os hormônios estão altos durante a gestação, e aí quando acontece o parto, esses hormônios eles caem. E aí os cabelos que estavam naquela fase anágena mais prolongada entram na fase telógena e ocorre aquela queda. Então, em geral, a queda ocorre de 2 a 3 meses após o parto. Então, é mais no período da amamentação que a mulher ela vai sentir mais a queda de cabelo. A não ser que a mulher, quando gestante, ela já tivesse um histórico de queda, já tivesse algum outro motivo que estivesse levando à queda de cabelo, e aí por isso que ela já vinha com o cabelo caindo na gestação. Mas a pior queda mesmo é geralmente após o parto. Quando chega no período da amamentação que a mulherada fica desesperada, chega no consultório, doutora, eu vou ficar careca, pelo amor de Deus, me ajude. E aí, o que é que acontece? A gente tem que considerar essa questão da queda hormonal, das mudanças advindas do período gestacional, mas, além disso, tem outros fatores. Então, durante o parto não deixa de ser também um momento de estresse, de preocupação, não deixa de ser um período também que, às vezes, pode ter sangramento, pode ter hemorragia. No período da amamentação, a mulher ela é muito requisitada, porque ela está amamentando o bebê. Então, às vezes, pode ter deficiência de ferro, a mulher pode não estar se alimentando tão bem. Então, isso tudo pode estar contribuindo para a queda. E aí, muitas vezes, mesmo durante o período da gestação, da amamentação, a gente tem que rever os exames da mulher, porque algumas coisas podem ter se desequilibrado e podem estar ajudando a contribuir para a queda de cabelo. A gente só tem um pouco de limitação quanto ao uso de medicações, porque alguns remédios não podem ser usados nem na gestação, nem durante o período da amamentação. Mas a gente tentando identificar se houve algum desequilíbrio, se precisa repor alguma vitamina, se precisa melhorar a alimentação, tudo isso pode ajudar no controle da queda. Exato. E aí, o pessoal só está pedindo tem uma pergunta que pediram... Leila falou que durante a gravidez o cabelo fica maravilhoso, que o caos mesmo é depois da queda. Aí estão perguntando sobre anticoncepcional, sobre G6 e sobre Dilmirena. Vamos aproveitar para falar assim. Antigamente, os anticoncepcionais, eles tinham dosagem hormonal maior e o progestágeno que era utilizado, às vezes tinha muita ação androgênica. Então, alguns pacientes, quando começavam a usar anticoncepcional, aqueles de alta dosagem, podiam ter uma queda no início do anticoncepcional. Só para falar, hoje, como androgênica é uma ação, digamos assim, semelhante ao hormônio masculino, só para as pessoas entenderem. Exatamente. Bem lembrado. Hoje, os anticoncepcionais, eles têm uma dosagem menor, mas tem muita mulher que, quando começa a usar anticoncepcional, sente a queda, tem 2 a 3 meses depois, por conta das alterações hormonais.
Ou, às vezes, se a mulher vem usando um anticoncepcional que tem uma ação antiandrogênica, ou seja, que diminui a ação dos hormônios masculinos, a mulher vem durante um tempo, usando 1 ano, 2 anos, 5 anos, usando, por exemplo, usando um Diane ou usando um IAS, e de repente ela para de tomar um anticoncepcional. Aí ela vai sentir que o cabelo vai começar a cair. Às vezes a mulher começa a usar o DIU. Aí acha que foi por causa do DIU, mas assim, não necessariamente foi por conta do DIU. Às vezes ela usava o anticoncepcional oral e com a suspensão teve a queda de cabelo, né? O DIU Mirena, que é um DIU hormonal, dizem que é uma ação mais local, mas a gente sabe, a gente vê no consultório que a gente tem várias mulheres que têm efeitos sistêmicos com o uso de Mirena e a queda de cabelo pode ser um deles. E a gente sabe também que tem sido muito utilizado implantes hormonais, com gestrinona, às vezes com testosterona. E principalmente nas mulheres que já têm uma predisposição genética até a calvície, até a alopecia androgenética, a gente pode notar realmente um aumento da queda de cabelo e um afinamento do fio do cabelo, que é o que é característico da alopecia androgenética. Que o cabelo vai ficando cada vez mais fino e com isso vai ficando mais falhado, principalmente na mulher nessa região aqui no meio da cabeça, né? A risca, quando a gente faz, ela vai ficando mais larga, vai ficando mais falhada. Então, dessa forma que os hormônios podem atuar. Mas isso também realmente varia de pessoa para pessoa, né? A pessoa já tem que ter uma certa predisposição. Aquela paciente que já tem um antecedente familiar, que já tem pessoas de primeiro grau, já com calvície, pessoa que já vem notando que o cabelo já está ficando com volume menor, ela tem que pesar um pouquinho isso antes de colocar, por exemplo, um implante hormonal ou antes de usar hormônios. Eu recebi até uma pergunta de uma paciente que ela fala, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Que ela justamente quer saber o que é que pode fazer para amenizar os efeitos do androgel. Androgel é uma testosterona de uso tópico. Então, assim, tem pacientes que já têm um quadro de alopecia inicial, às vezes uma alopecia androgenética que está começando, e aí começa a usar testosterona ou em gel, ou às vezes coloca um implante e o cabelo despenca. E aí, muitas vezes, algumas vezes a gente consegue, com tratamento, contrabalancear esse efeito, mas tem pacientes que, às vezes, você usa de tudo, você atenta de tudo e nem sempre você controla a queda. Aquele ditado, tudo não terás. Então, assim, às vezes, é o preço que você paga. Tem paciente que pensa, o ganho que eu vou ter com o uso do implante é maior do que o prejuízo. Às vezes você tem que botar na balança para ver, porque é difícil. Para alguns pacientes que têm tendência, é difícil você conseguir. Doutora, eu quero que meu cabelo pare de cair, o que é que eu faço? E aí a paciente também não quer abrir mão do implante e você tem que lançar mão, às vezes, de muitas medicações e o resultado nem sempre é favorável. E às vezes a gente precisa usar uma medicação que vai ter uma ação contrária ao que ela quer, que é a ação androgênica. E aí a gente fica naquela. Vai acrescentar uma medicação que pode ter efeito colateral, que aumenta o custo do tratamento, tudo. E sendo que talvez se tirasse aquele hormônio, realmente, às vezes é difícil. Eu também tive uma pergunta de um paciente relacionada a isso. Eu tô rindo porque as meninas, elas adoraram o tudo não terás. Eu também gostei. A gente tem que pesar. E aí a pergunta... Quer o lado bom do implante hormonal, quer ganhar massa muscular, quer definição, mas ao mesmo tempo começa a ter acne, queda de cabelo. A gente tem que ver o que é mais importante para você. Mas, de verdade, às vezes a gente tem que dividir essa dificuldade com o paciente. Porque o paciente fala, doutora, eu já usei isso, já usei aquilo, e nada adianta e meu cabelo continua caindo. Você quer tirar o implante? Não, o implante, pelo amor de Deus, implante é vida. E aí, você vai fazer o quê com uma pessoa dessa? Aí você fala... As cartas na mesa. A gente também precisa falar a real, né? As pessoas têm que ter... A gente não faz mágica. Com o cabelo, às vezes a gente não tem uma solução rápida, a gente não tem uma solução imediata. A gente tem que lembrar que cabelo tem um ciclo, às vezes a gente não consegue sair atropelando esse ciclo para o cabelo parar de cair imediatamente. Às vezes a gente tem que ter paciência mesmo, esperar o tratamento fazer efeito, esperar aquele ciclo, né? Ele dar o segmento normal dele para a gente conseguir um resultado melhor.
E essa Ó, coisa tem uma do pergunta hormônio aqui realmente é muito interessante, difícil. Oi? tem uma pergunta interessante. Aqui tem, ó. Então, o eflúvio pode ser crônico ou humano ainda é tolerável e devo esperar? Essa pergunta foi excelente. Excelente. Porque, assim, na verdade, o eflúvio, ele pode ser eflúvio agudo, né? Que, em geral, você tem o evento que levou à queda, aí 2 a 3 meses depois tem a queda, aí você, descobrindo o efeito, você equilibrando aquilo, o cabelo começa a se recuperar, e aí com 4 a 6 meses a queda parou, e com 1 ano o cabelo voltou ao normal. Mas tem pacientes que têm eflúvio crônico, e às vezes a gente não descobre a causa, mas assim, Geralmente aí não aquele descobre. que é o paciente que tem aquele período de queda, depois melhora, depois tem aquele período de queda de novo. Então, aquela queda que persiste por mais de 6 meses já é um eflúvio que a gente considera crônico. E às vezes a queda é difusa, às vezes você vai examinar, às vezes você fica na dúvida, é só um eflúvio telógeno crônico, tem uma alopecia androgenética associada, até outras doenças, uma alopecia areata, que pode também de vez em quando dar um quadro difuso, que é a alopecia incógnita. Então, às vezes você tem que biopsiar, você usa a medicação, vai acompanhando. Às vezes Nem é isso, precisa sempre é acompanhar fácil. de 3 em 3 meses a ver para ir avaliando essa evolução, tira foto, né? É importante também. Uhum. E assim, se tem 1 ano que seu cabelo está caindo, né? No caso da paciente, é bom ela procurar fazer uma avaliação para examinar, fazer a tricoscopia, para ver se realmente é um eflúvio telógeno crônico, como o Van falou, ou se é alguma outra condição. E às vezes até mesmo eflúvio telógeno crônico, a gente pode usar algumas medicações para ajudar esse paciente. Eu tenho alguns pacientes que têm Até tem uma eflúvio pergunta telógeno de crônico. Renata aqui, nossa colega. Vocês gostam de fazer ciclos de dermocosméticos? Muita gente acha que o cabelo acostuma. Depende, assim, depende muito do caso do paciente. Não são todos os pacientes que saem do consultório com dermocosmético. Então, assim, geralmente com eflúvio telógeno crônico, eu às vezes faço, eu explico para o paciente que aquele dermocosmético não vai resolver completamente o problema dele, mas às vezes o próprio paciente se sente mais confortável sendo tratado, né, tomando alguma coisa que possa ajudar. Mas ele deixa muito claro que não vai ser aquilo que vai resolver completamente o problema dele, né? E o E eflúvio às crônico, às vezes vezes, tem fases mesmo, né? Diga, Van. E às vezes o dermocosmético, Camilinha, ele ajuda também a melhorar a qualidade do fio, né? Sim. E às vezes o paciente já está com aquela queda, e aí o fio às vezes está ressecado, é um fio que está quebradiço. Então, às vezes, você associar um dermocosmético, você deixa o fio mais hidratado, você melhora a qualidade do fio, ajuda a melhorar também a autoestima, e o Isso. paciente tem aquela sensação de que está cuidando, de que está se cuidando. Eu acho que ajuda no sentido de acreditar até que vai melhorar também. Então, Ajuda. as coisas complemento. E a questão de alternar dermocosmético, às vezes, principalmente também com o uso de shampoos, de condicionadores, eu acho isso interessante. Às vezes você usar um produto que tem uma ação detergente maior e depois usar um produto que tem uma ação hidratante maior, porque eu acho bom você ter 2, 3 opções de shampoos que seu cabelo se dá bem para você ir trocando. Mas, assim, a gente sabe que o shampoo em si, ele não é um tratamento para queda. Ele entra como um coadjuvante na questão do cuidado com o cabelo, né? Até porque o shampoo, ele fica muito pouco tempo em contato com o couro cabeludo. A maioria dos produtos que vão ter ação são aqueles de aplicação tópica, que você aplica e você vai deixar um tempo para poder agir no couro cabeludo. Mas ele entra mais aí como um adjuvante. Claro. Né? Paciente que tem muito eflúvio telógeno crônico também, às vezes vai ficando com a ponta do cabelo muito fina. Então, assim, peço, às vezes, para dar um corte, já parar as pontas, porque isso já melhora a autoestima de uma forma geral, né? Você não vê aquela ponta do cabelo muito fininha. Como o Van falou, usar um shampoo, uma hidratação, um condicionador adequado também vai ajudar bastante para a textura, para o brilho. O paciente ele pode ter uma dermatite seborreica associada. Então, a dermatite seborreica acaba que é uma inflamação do couro cabeludo. Se a dermatite seborreica está muito intensa, aquela descamação, aquela inflamação pode até contribuir também para a queda. Então, você usar um shampoo, um produto adequado, vai ajudar no seu tratamento, sim. E existem alguns shampoos, alguns produtos que podem até ajudar na penetração do seu tratamento
tratamento. Então, isso é interessante, eu acho isso interessante. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho também por causa, tô pensando no tempo, falar um pouquinho da alopecia androgenética, a diferença entre homem e mulher, apesar de que a gente meio que já falou, né? Deixa eu só responder aqui uma pergunta, que a paciente perguntou qual o intervalo ideal para a lavagem, né? Qual a frequência. Não tem um número para dizer assim, precisa lavar o cabelo tantas vezes por dia. Porque isso varia de pessoa para pessoa, varia das suas atividades, de se seu couro cabeludo é mais oleoso ou não, se seu cabelo é mais seco ou não. Então, assim, tem que ser avaliado o tipo do cabelo, couro cabeludo, se tem alguma doença associada com uma dermatite seborreica, para a gente determinar uma frequência melhor. Às vezes as pessoas reclamam, doutora, mas meu couro cabeludo é muito oleoso, mas a ponta do meu cabelo é muito seco, eu não posso lavar meu cabelo todos os dias para melhorar essa oleosidade. Às vezes a gente tem alguns artifícios que a gente pode utilizar. Às vezes a gente usa um pré-shampoo ou a gente usa alguma coisa para proteger a ponta do cabelo durante a lavagem. Então, assim, tem alguns artifícios que a gente pode utilizar, mas não existe isso de um número mágico que a gente consiga determinar. Ó, essa frequência de lavagem é o ideal para todo mundo, tá? E aqui teve uma pergunta novamente, que a gente falou no início da live, que foi se lavar mais o cabelo, o fato de lavar o cabelo vai aumentar a queda, né? Na verdade, não. O que é que acontece? Quando a gente lava o cabelo, até o cabelo ele fica também mais pesado, e aquele fio que já estava na fase telógena, que é aquele fio que já ia cair, pelo fato de você ensaboar, você acabar tracionando o fio, ele acaba se soltando. Então, não é o fato de você lavar, porque tem gente que pensa assim, meu cabelo está caindo, vou ficar a semana inteira sem lavar o cabelo. Gente, pelo amor de Deus, não é isso que vai fazer seu cabelo parar de cair. Assim como, assim, se você faz uma escovação, um trauma mecânico muito intenso, o fio ele pode desgarrar e você até pode ter uma alopecia, uma queda por conta da escovação excessiva. Até tem uma pergunta aqui, tem duas perguntas, Camilinha. Uma foi... Cabelo, né? Isso. Prender cabelo em rabo de cavalo provoca queda? E deixa eu ver não vai causar queda, né? O que a gente vê é que, a depender da frequência que você faz, ou rabo de cavalo, ou às vezes pessoas que fazem aquelas tranças, né? Aquelas trancinhas que tracionam um pouco realmente o fio, isso pode causar quebra do fio. A gente chama isso de alopecia de tração. Quando você faz o mesmo penteado de forma repetitiva e tracionando o fio do cabelo. Isso é bastante comum em criança, né? Que às vezes faz aqueles coques muito, muito puxados, rabo de cavalo muito puxado, faz muita trancinha. Então, isso pode realmente causar uma alopecia de tração, que geralmente não é cicatricial, se o cabelo volta ao normal. É reversível, mas, exatamente. Da frequência da agressão também, do tipo de agressão, pode causar uma alopecia até definitiva. Então, mas até você falou de roxo, não. O uso de prolongamentos, que às vezes que as pessoas colocam aqueles prolongamentos, aquelas tranças, que às vezes são tão pesadas e que se fica durante muito tempo na área, pode acabar levando uma queda de cabelo no local, né? E ainda falando de pressão, tem até um tipo de queda de cabelo que é fisiológica, que é a alopecia do recém-nascido, que às vezes o local que o bebezinho fica muito tempo deitado, onde fica a pressãozinha da cabeça, às vezes acaba caindo, que é uma alopecia de pressão, que é fisiológico, que depois o bebezinho o cabelo vai voltar a nascer. O calor excessivo favorece a queda, muitas vezes o calor excessivo pode levar à quebra, porque não deixa de ser um trauma, seria um trauma térmico na haste, né? Tanto assim como a escovação excessiva, o calor, ou tudo que possa agredir a haste do fio, seja por produtos químicos, isso pode deixar a haste mais fragilizada e mais fácil dela partir. Então, o calor, às vezes, acaba quebrando. Ou, por exemplo, a pessoa botando aquele calor muito próximo daqui, o cabelo, você tem, na verdade, uma perda de cabelo por quebra mais, né? É porque a temperatura muito elevada, o nosso cabelo pode formar tipo, bolhas dentro do fio do cabelo, que chama de bubble hair. E nessas áreas onde tem essas bolhas, por conta do calor excessivo, isso pode causar uma quebra mesmo do fio. Isso acontece principalmente com chapinha, quando está muito quente, o secador quando usa muito próximo do fio do cabelo, aquelas escovas rotativas também, que você tem o calor mais próximo. Isso pode favorecer a quebra, mas não a queda. Eu acho que a gente podia falar, porque o tempo até já está terminando um pouco, né? Já está perto de terminar. Vamos falar um pouquinho mais da questão da alopecia androgenética.
A alopecia androgenética, que seria a calvície, que comumente é falada, a gente tem a calvície feminina e tem a calvície masculina, que é a alopecia androgenética feminina e masculina, como até Camilinha, ao longo da live, a gente já pontuou algumas coisas. Normalmente, a calvície feminina, o padrão, o que é que a mulher ela sente mais? Muitas vezes, mais do que a queda, ela começa a perceber um afinamento do cabelo. Ela começa a perceber que ao longo dos anos, o volume do cabelo vai diminuindo. E principalmente nessa região aqui, quando você faz um partido, a linha do partido do cabelo, você consegue visualizar mais o couro cabeludo. Estão falando que Priscila lembra a gente do tempo. Do tempo, estou controlando. Então, o padrão de calvície feminina normalmente preserva a linha frontal, essa linha onde o couro cabeludo ele começa, e você tem uma rarefação, principalmente no meio, nessa linha, na linha mediana e no vértice. E a mulher percebe, por exemplo, o rabo de cavalo, ele começa a ficar mais fino, porque o volume ele vai diminuindo. Isso, o cabelo ele vai ficando... A alopecia androgenética, o que acontece é um afinamento do fio do cabelo. No homem, a gente sabe que o fator hormonal está muito, né, está diretamente relacionado, na mulher nem tanto, mas o que acontece é o afinamento progressivo desse fio do cabelo. Então, começa a fazer nos homens, geralmente, a entradinha, né, e aqui no alto da cabeça, e na mulher aqui no meio, como o Van falou. E a gente começa a ver mais o couro cabeludo. Quando você abaixa a cabeça, a gente vê que está começando a... Você começa a ver a pele do couro cabeludo, porque o cabelo está ficando mais fino, então vai diminuir essa cobertura do couro cabeludo. Então, isso é a característica principal da alopecia androgenética, né? Que geralmente começa a partir... Principalmente no homem. Tem os dois fatores, tanto que o nome é alopecia androgenética, que tem a questão hormonal envolvida e a questão genética. A questão genética a gente fala porque quando o homem tem alguém na família com calvície, ele vai ter algum grau de calvície. Ele pode, às vezes, ter o avô completamente calvo, não significa que ele vai ser igual ao avô, mas algum grau ele vai ter. Porque como é uma herança poligênica, o grau de manifestação pode variar de pessoa para pessoa. Então, às vezes, tem pessoas que só têm entradas, tem gente que evolui para aquela calvície, os homens, evolui para aquela calvície de perder toda essa região central, preservando só a coroinha que fala, né? Mas o grau de manifestação pode variar de pessoa para pessoa. Vamos falar só um pouquinho de tratamento da alopecia androgenética, que tem algumas perguntas aqui. Perguntaram se o uso da espironolactona tem efeito positivo. Pode ter efeito positivo nas mulheres, mas tem que ser avaliado caso a caso, até porque é uma medicação que, na verdade, é um diurético e que tem indicações e contraindicações. Então, não pode todo mundo que pode utilizar, a gente tem que fazer acompanhamento com exames. A mulher não pode usar no período que está usando espironolactona. Então, é uma opção de tratamento, mas isso deve ser conversado com o médico para determinar se é a melhor opção e ter todos os cuidados. Então, não é Camilinha, você está controlando o tempo aí? Não, e não é para todo mundo. Tem quanto tempo aí para a gente tirar nossa fotinha, hein? Gente, tem 3 minutos. Vamos tirar a foto e a gente continua respondendo? Vamos? Vamos lá, tira aí a foto. Foi? Foi. Pronto. Com relação à alopecia androgenética, uma coisa importante, gente, é que assim, o paciente ele tem que ter consciência que o tratamento é a perder de vista. O tratamento, porque às vezes tem pacientes que eles começam o tratamento, aí ele tem a melhora, ganha o volume, e aí o paciente quer parar o tratamento. E assim, na verdade, como a medicina não avançou a ponto da gente ter uma solução definitiva para a alopecia androgenética, o paciente ele tem que se conscientizar. Se cabelo é uma coisa importante, como é para a maioria das pessoas, e ele está disposto a tratar, ele vai juntar com o dermatologista dele e vai tratar a perder de vista. É um tratamento a perder de vista. Tem que lembrar assim, a gente não consegue curar a alopecia androgenética, mas a gente tem tratamento. E quanto antes começar, melhor são os resultados. Quanto mais a gente preservar o cabelo, quanto ele está mais grossinho, melhor. Porque a gente tem, né, para reverter quando já tem uma perda maior. Então é muito importante começar a tratar cedo. E tá encerrando aqui. Tem quanto tempo? Faltam 2 minutos. Depois a gente até pode pensar, de repente, uma nova live falando só de alopecia androgenética, porque tem muita coisa. Tem muita né? coisa e muita dúvida que a gente não conseguiu responder todo mundo, né? Então, se quiser mandar, a gente pode responder depois pelo direct aí do Instagram. Quem não teve sua pergunta respondida. Um beijinho aí pra você, Carmosa, que eu vi, Lu,
Carol, minha irmãzinha. A gente espera aí ter Camila. esclarecido muita coisa. A gente sabe que muita coisa ainda fica aí pendente de dúvida. A Mas eu gente acho tem ainda que tanta a coisa para mensagem falar, né? principal é que queda de cabelo não é tudo igual. Se você está com queda de cabelo, procure seu médico, né? E não adianta sair tratando aí, se automedicando. Isso pode ter consequências tanto de retardar um diagnóstico, quanto ter algum efeito colateral que pode causar até a piora, né? Então, é isso aí. A gente Exatamente. vai O encerrar quanto com o antes Papo começar a Minuto. tratar, melhor o resultado, né? Principalmente para a alopecia androgenética, porque você vai ter mais folículo viável. Porque com o tempo, o folículo ele vai miniaturizando, o folículo ele vai diminuindo. E se você resolve tratar em uma fase que a alopecia já está muito evoluída, você não vai conseguir resgatar os folículos, muitos folículos que eram viáveis que já se perderam. Então, quanto antes, melhor. Procure um dermatologista. Tchau, Beijo, gente. gente. Obrigada. Obrigada. Vou Obrigada a encerrar todo aqui. mundo Valeu que pela companhia. participou. Obrigada, Van. Obrigada. Beijo, Camilinha.